E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar dispensando no trabalho. Beleza, pessoal, aí aqui quem fala é o Igor da Irmandade Tricolor. Vamos lá para mais um vídeo falando dos irmãos Romero e da entrevista do Daniel Alves aí. Primeiro eu quero agradecer as inscrições aí, quem já participou, quem comentou. Quem não comentou e quem não se inscreveu, comentem, se inscrevam, dê like e vamos pro vídeo, beleza? Agora vamos lá, falar dos irmãos Romero e da entrevista do Daniel Alves. Gente, é o que eu tava falando no vídeo anterior, né? Vamos começar primeiro pela entrevista do Daniel Alves. Ele falou da questão do plano de marketing, que ele esperava que com a vinda dele o plano de marketing explodir e que ia ser feito várias campanhas, vários projetos diferentes para o clube engrenar na questão financeira, né? E o que está acontecendo na minha opinião, né? Eu quero que vocês comentem também, deixem os comentários de vocês. Gente, assim, ele vê dentro do São Paulo, que nem aquela primeira entrevista que ele falou que o São Paulo não tem continuidade. Lembra aquela primeira entrevista? Vocês que acompanham mais, que estão por dentro no dia a dia do São Paulo, que ele deu uma entrevista falando o tanto da incompetência da torcida do São Paulo, da torcida em questão de falta de paciência, da diretoria também, a competência de contratações e de questão de continuidade, né? Então assim, pessoal, ele já vem falando um tempo sobre isso. E ele é um cara que, querendo ou não, ele já é um cara feito na carreira. Então, pessoal, assim, ele é um cara que ele não tem, ele fala mesmo. Ele não tem blá blá blá. Ele chega e fala o que ele pensa e o que está realmente acontecendo no clube. Então, assim, a gente vê muita coisa errada dentro do São Paulo, que nem eu falei no vídeo anterior, né? O plano de marketing do São Paulo, ele não funciona. Ele não funciona, não tem que plano que o São Paulo tem de marketing? Parece que a diretoria vira as costas para a torcida. Então ele citou isso na entrevista. Palavras dele, eu pensava que eu ia vir para o São Paulo e a diretoria ia fazer um plano de marketing com meu nome, com a minha camisa. Tanto que quando ele estreou contra o Ceará, o São Paulo jogou de azul. Então assim, o uniforme principal do São Paulo é a camisa branca, gente. Então assim, tá tudo errado dentro do São Paulo. Não é à toa que a gente está passando por essa crise. Então assim, ele é um cara que ele chega e ele expõe mesmo o que tá tendo de errado dentro do clube. E eu quero que vocês participem, comentem aí nos comentários o que vocês acham, pessoal, dessa declaração dele. Quem puder, assiste essa entrevista que ele fez no Papo de Craque, né? Ele fez essa entrevista aí com o Papo de Craque, com o Ivan Drago, falando sobre essa questão. Foi 22 minutos de entrevista na Transamérica, ele fez com o Ivan Drago. Põe lá no YouTube e vocês vão ver o que ele disse. Ele é um cara que ele já está feito na carreira, pessoal. O São Paulo precisa mais dele do que ele precisa do São Paulo, porque ele é um cara já consolidado. E ele vê a zona que está dentro do clube. Então assim, em questão de... A gente não pode mandar o técnico embora, a gente tem que continuar com o Diniz. A gente não pode ficar nessa de mandar o técnico embora. Deixa ele até, na minha opinião, comentem aí nos comentários o que vocês acham. Eu quero a participação de vocês. É de extrema importância a participação de vocês. Eu quero que vocês comentem nos comentários o que vocês acham. Na minha opinião, a gente tem que continuar com o mesmo trabalho. Só se a gente perder 4, 5, 6 seguidas, aí não tem como, né? É insustentável. Mas a gente tem que continuar com o mesmo trabalho. A gente não pode mandar técnico embora agora. A gente tem que pensar em continuidade e ser justo com o cara. Então assim, eu quero que vocês comentem nos comentários o que vocês acham disso. E ele expôs mesmo aquilo que ele acha. Porque assim,
Meu, o cara com o nome que ele tem, ele não tá errado de expor o que ele pensa. Em nenhum momento, ele não tá errado. E realmente ele enxerga aquilo que realmente aconteceu no São Paulo. E vocês veem que o São Paulo tá tão se comando que ele chega para dar entrevista. Você não vê um Raí dando entrevista, ou o Alexandre Pássaro dando entrevista uma vez ou outra, e sempre o mesmo papinho, dando volta. Eles não falam o que realmente está acontecendo no São Paulo, eles não falam, ó, a gente errou, né? A gente só vê o Raí, eu vou dar a volta por cima como dirigente ainda. Ele já tá falando isso 2 anos, então assim, gente, tudo bem, o cara foi extraordinário como ídolo, ele mudou o patamar do São Paulo. Mas, cara, como dirigente, ele tá péssimo. A gente tem que ser realidade, falar a realidade aqui pro torcedor e para vocês que estão assistindo. Então, pessoal, a gente tem que ter clareza nas coisas, né, que a gente fala, o que a gente expõe. E eles não têm clareza e não têm verdade no que é aquilo que eles falam. Então, assim, pessoal, tá tudo errado dentro do São Paulo, como eu falei no vídeo anterior. Ele veio, ele falou na entrevista, ele expôs tudo que tá errado no São Paulo. Sabe por que ele falou porque ele falou do plano de marketing? Porque o São Paulo cumpriu uma coisa com ele, propôs uma coisa com ele e não cumpriu o que foi proposto. Tá atrasado o salário dele. Tá atrasado o salário dele. São 2 meses de salário atrasado que eu sei. Dentro dos bastidores do São Paulo, eu sei o que está acontecendo. Tá 2 meses de salário atrasado dele. O São Paulo busca parceiro para pagar o salário dele. Então assim, gente. Então assim, se você quer contratar um cara como esse, você tem que ter plano de marketing. Você tem que ter um bom patrocínio. Porque 1 mês de pandemia, o Banco Inter rescindiu o São Paulo. Eu sei disso. O São Paulo que foi conversar com o Banco Inter para voltar a ser o patrocinador do São Paulo, para dar uma força. Mas assim também, a gente tem que ver, eu não tô aqui também, eu tenho que ser verdadeiro também no que a gente está argumentando e ter uma verdade nisso, né? Ser justo. O Banco Inter, se não fosse o São Paulo no Banco Inter, o Banco Inter não seria nada hoje. O Banco Inter cresceu através do São Paulo Futebol Clube, da camisa do São Paulo. Só que o São Paulo, a administração é tão pífia que os caras estão falando uma coisa e estão fazendo outra. Então por isso que ele veio aqui, o Daniel Alves vem aqui, porque ele está cansado de ser eliminado, ele não é acostumado com isso. Então assim, a verdade é que é o seguinte, ele entrou no São Paulo achando uma coisa e está acontecendo outra, e ele está vendo a realidade. Essa que é a realidade. Ele deu entrevista, mas assim, não está sendo cumprido o que o São Paulo propôs para ele. Por isso que ele falou em questão do marketing do São Paulo. Entendeu, gente, onde eu quero chegar? Então assim, a gente aqui, a gente entende o que a pessoa está falando, o que a pessoa tá querendo propor. Eu vi a entrevista dele e já entendi tudo. Tá tudo errado em questão de administração. Prometeram uma coisa pro cara e não estão cumprindo. Então ele tem direito de cobrar. Você entendeu? Ele tem direito de cobrar. Então assim, a única coisa que está faltando pro Leco é deixar o São Paulo na 2ª divisão. Porque a gente acha, não, o time é um bom time, dá para chegar entre os 6. O Cruzeiro era a mesma coisa. Né? Que eu esteja errado, bater na madeira, esteja errado do que eu tô falando. Mas aí começa a sair jogador, a gente não tem dinheiro para manter o elenco. O São Paulo tá devendo 500 milhões, né? Então assim, gente, a gente tem que ser realista no que a gente tá falando. Então assim, o cara tá sendo sincero no que ele tá falando. Tá acontecendo essas coisas dentro do São Paulo. É dirigente torcendo para rival, tendo carta branca lá dentro.
a opinião final é dele. Desse cara que ninguém conhece. O Alexandre Pássaro. Ele fez faculdade e entrou dentro do São Paulo. Quem que é esse cara? Eu nunca vi ele. Antes de ele entrar no São Paulo, eu não conhecia. Ele está desde 2015 no São Paulo. Então, gente, vocês estão vendo onde a gente está? A lama que a gente está, por isso que a gente está passando por esse momento e por isso que tem entrevistas como essa. E nem é a primeira vez que ele alfineta a diretoria do São Paulo. Tá tudo errado no São Paulo. Tá tudo errado. Então a gente vai agora falar também dos irmãos Romero. Assim, eu vou dar minha opinião. Eu quero que vocês exponham no comentário aí, se vocês puderem. Comentem. Mais uma vez, falando sobre os irmãos Romero. Assim, na minha opinião, gente. Eles foram os empresários dele. Eles estão no Cerro Porteño. Os empresários dos irmãos Romero veio oferecer eles para o São Paulo. Eles vieram oferecer eles para o São Paulo. Só que assim, gente, na minha opinião, jogadores que não vão fazer diferença alguma no São Paulo. Não vão fazer diferença. Assim, o Romero conquistou títulos no Corinthians, foi importante. Ele, para mim, é um jogador meia boca tecnicamente, mas é um jogador que ele é muito tático. Ele ajuda, quando o lateral sobe, ele fica. Quando o adversário rouba a bola ali no meio, no lateral, ele ajuda a marcar, né? Como ele fez muito com o Fagner, aquela dupla que deu sucesso no lado direito do Corinthians, né? Que ele ganhou dois paulistas e um brasileiro. Mas assim, gente, ele para mim é um jogador mediano, assim como o irmão dele. Mas o irmão dele eu acho mais tecnicamente, o Oscar Romero, eu acho ele mais técnico do que o Anjo Romero, né? Só que assim, são jogadores que vão vir, se chegar no atual momento do atual elenco, não vão fazer diferença. Na minha opinião, eles não vão fazer diferença. Então assim, é que nem o Júlio Casares estava falando quando assumiu o São Paulo. Não adianta a gente trazer jogadores para ficar compondo elenco. Na minha opinião, esses jogadores são um pouco compor elenco. Para mim são dois jogadores medianos, só vão compor elenco. Mas se põe o Oscar Romero, é um pouco melhor que o Anjo Romero. Mas são dois jogadores comuns, na minha opinião. Então os caras estão o quê? No Cerro Porteño do Paraguai e estão sendo oferecidos para São Paulo. Então quer dizer, gente, né? Não estão nem um clube da Europa, médio, um pequeno que seja. No Cerro Porteño do Paraguai. Então assim, há pouco tempo atrás, a diretoria contratava um tipo de jogador desse. Vocês veem a gravidade da situação? Mas hoje não estão contratando, porque sabe que se contratar, vai ter pressão da torcida. Né? Vai ter pressão da torcida. Então assim, gente, é o que a gente fala. A diretoria do São Paulo é influenciada por torcida, não tem opinião nenhuma e jogador manda lá dentro. Jogador manda lá dentro. Então assim, a gente não sabe até quando os jogadores estão com vontade e até quando os jogadores apoiam realmente o Diniz. A gente não sabe, eu não sei. Porque é muito estranho a gente ter essa eliminação contra o Mirassol que eu não estou engolindo até hoje. Como que pode? Então eu quero que vocês participem, deem like, se inscrevam no canal, ajude a gente. Semana que vem a gente vai estar fazendo já uns vídeos sobre os elencos das décadas passadas, dos anos 70, 80, 90 e 2000. A gente vai estar começando esses vídeos aqui nesse canal, né, falando sobre esses elencos aí que fizeram história. Vamos começar dos anos 70, né, que a gente ficou 14 anos sem o título e a gente ganhou em 70 com aquele time de Toninho Guerreiro, com aquele time de Gerson, com aquele time de Chicão. A gente vai estar aqui falando aqui no canal sobre esse time aí que quebrou esse tabu de 14 anos sem título por causa da reforma do Morumbi. A gente vai estar falando sobre isso já entrando semana que vem com esses vídeos. Beleza?
Então eu quero agradecer pela audiência, por estar nos assistindo, por estar nos acompanhando, por estar se inscrevendo e por estar também comentando e participando, beleza? A participação de vocês é de extrema importância para nós todos. E vamos fortalecer esse veículo de São Paulinos, vamos brigar por esse clube, para que chegue essas imagens, para que chegue cada um que faz vídeo no YouTube, para eles lá, para eles mudarem essa concepção e ver que o São Paulo é o bem maior de tudo. Beleza? Bora São Paulo, valeu, vamos!